Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito frequente, que é a quantidade certa de macronutrientes. Você sabe quando você vê pessoas emagrecendo, mesmo comendo mais do que você, enquanto você tem pouco resultado, mesmo comendo pouco? Muitas vezes o segredo está em como você vai distribuir as suas quantidades de proteína, carboidrato e gordura ao longo do dia. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então já fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar um jeito simples de como descobrir os seus números para você evitar os erros mais comuns. Mas antes, vamos começar pelo básico. O que são macronutrientes? Os macronutrientes são gordura, carboidrato e proteína. As proteínas ajudam a manter a massa muscular, dão saciedade, aceleram o metabolismo. Uns exemplos de proteínas são frango, peixe, ovo, whey e também tem as proteínas vegetais, como por exemplo feijão, grão de bico, lentilha. Já os carboidratos é a principal fonte de energia do nosso corpo. Eles são essenciais principalmente para quem treina, porque eles são como um combustível para o nosso corpo. Exemplos de carboidrato: arroz, batata, macarrão, mandioquinha, cará, inhame. Muita gente fala: ai, Paola, eu morro de medo de cortar carboidrato. Ai, Paola, eu quero emagrecer e aí eu vou cortar o carboidrato para emagrecer. Calma, que os carboidratos são amigos e não inimigos. A gente vai falar sobre quantidade para você entender o porquê os carboidratos também não devem ser retirados da tua rotina. As gorduras também são super importantes. Elas ajudam na produção de hormônios, na saúde do nosso cérebro e na absorção de algumas vitaminas, como, por exemplo, a vitamina A, D, E e a vitamina K. Boas opções de gorduras boas são azeite, castanhas, abacate. Então eu vou também cortar as gorduras boas se eu quiser emagrecer? Também não vai cortar. Por quê? Porque para emagrecer rápido, você precisa comer. Não é verdade que sair cortando tudo vai te gerar mais resultado. O segredo está em equilibrar as quantidades e não em sair eliminando os nutrientes que o seu corpo precisa. E comer pouco desses macronutrientes também pode atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Por exemplo, se você come pouca quantidade de proteína, você pode ter perda de massa muscular. Você pode deixar o seu metabolismo mais lento. Se você come pouco carboidrato, você pode ter uma queda de energia, dificuldade para treinar, dificuldade para se concentrar nas suas atividades diárias. Se você come pouca gordura, você pode ter menos saciedade, desequilíbrio hormonal, dificuldade para absorver as vitaminas lipossolúveis. Então, como quantificar, como calcular o quanto que o seu corpo precisa. E isso eu vou te mostrar agora de uma maneira bem simples. Primeiro, você precisa ter uma estimativa da sua quantidade diária de calorias. E isso vai depender muito do seu peso, da sua altura, da sua idade, do seu nível de atividade física. E depois você vai distribuir essas calorias entre os macronutrientes. Eu vou te dar um exemplo aqui para quem quer emagrecer. Então, por exemplo, as proteínas devem estar entre 1,6 até 2 gramas por quilo de peso do seu corpo. Já as gorduras devem estar de 0,8 a 1 grama por quilo de peso corporal. E os carboidratos com a quantidade de calorias restantes. Vamos colocar isso em prática? Vamos supor que você pesa aí 70 quilos. Você vai precisar de aproximadamente 120 gramas de proteína, 60 gramas de gorduras boas e o restante dos carboidratos para completar essa sua quantidade diária de calorias. É claro que esses números podem variar, dependendo aí da sua intensidade de treino, da tua rotina, dos teus objetivos, mas aqui você vai ter uma boa base para poder começar.
Então, bora colocar tudo isso aqui em prática no seu dia a dia, com algumas dicas que eu vou te dar, tá bom? Você pode usar aplicativos ou planilhas para acompanhar o seu consumo de macronutrientes. Você pode fazer substituições mais inteligentes, como, por exemplo, comer arroz integral no lugar de arroz branco. Você pode comer castanhas como uma fonte de gordura boa no lugar de alimentos processados e ultraprocessados, alimentos que vão com muita gordura. Uma margarina, por exemplo. Então, você pode ir substituindo algumas opções. Planeje as suas refeições sem precisar ser perfeito, porque o importante é você ser consistente. Lembre-se que o equilíbrio é mais importante do que a restrição. Proteína, carboidrato e as gorduras têm diferentes funções no nosso corpo e também a quantidade certa de cada um desses itens vai ser essencial não só para o emagrecimento, como para manter uma vida saudável. Então, comer menos não vai ser a solução. Você tem que distribuir bem esses macronutrientes para te dar energia, para te ajudar a manter a massa muscular, para acelerar o seu metabolismo e para manter a sua imunidade em dia. Agora me fala, qual desses nutrientes você acha mais difícil equilibrar? É por isso que é tão importante ter um acompanhamento nutricional. Porque nós, nutricionistas, já deixamos um cardápio calculado para você. E não só um cardápio equilibrado em macronutrientes, como um cardápio equilibrado em micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, as fibras, tudo isso para que o seu corpo não tenha nenhuma deficiência de nutriente. É por isso que emagrecer não é só sobre fechar a boca, é também sobre inserir na rotina aquilo que o seu corpo precisa para manter as funções vitais. Se você gosta de assuntos sobre nutrição e emagrecimento, já se inscreve no canal que sempre tem um vídeo novo por aqui. Ativa o sininho para você receber as notificações de quando tem um vídeo novo. Deixa seu comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!